Graça e paz. Quando a placa tectônica atrita com a outra, dizem os geólogos que há uma emissão de carga, de poder, de energia. Nessa última sexta-feira, quinta para sexta, foi cerca de 120 mil bombas atômicas semelhantes a Hiroshima. É muito poder. Só uma pequeno esfregão. Nós vivemos num planeta que, em face de uma hecatombe, a sua estrutura foi dividida em vários continentes, formando uma espécie de labirinto interior de placas, que eles chamam de placas tectônicas, e elas se esfregam de vez em quando, continuamente, mas quando dá um choque desse. Muita energia. Muito poder. Mas há mais poder numa oração do que em toda essa energia que é emitida numa fração de segundos. Houve um dia um general que resolveu clamar a Deus por causa de uma guerra. E este general era Josué. Ele pediu que Deus interferisse naquele instante entre a guerra que estava acontecendo entre Israel e os midianitas. E o Senhor fez uma coisa que, de acordo com um físico nuclear que esteve aqui em nossa igreja alguns anos atrás, Dr. Adalto Lourenço, ele fez uma pergunta muito interessante, porque a Bíblia diz que o sol parou no vale de Ajalon e a lua parou no vale de Gibeão. E a pergunta que ele fez foi: quem parou? O sol? A lua? Ou a terra? Então, argumentando ele, e eu aí tenho que entrar no argumento do físico, se foi a lua que parou, o sol, e a lua e o sol que pararam, a terra continuava rodando e mudava a posição. Se a terra parou, o sol e a lua continuavam na sua órbita e mudava de posição. O que parou? Então ele disse: o que parou foi o universo. O universo parou. E existem alguns estudos que na Terra falta 23 horas e 20 minutos. Na Terra não, no sistema solar há um tempo onde a Terra teria sofrido um congelamento de 23 horas e 20 minutos. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua parou, linguagens bíblicas, por quase um dia. Então dá 23 horas e 20 minutos. Mas só que o que está faltando são 24 horas. Só que tem uma outra oração. A oração do rei Ezequias. Ele estava doente. E ele estava para morrer. E o profeta Isaías foi lá e disse para ele que ele ia morrer. E ele resolveu orar. E Deus fez com que o relógio de Acás, que já tinha andado
10 graus, voltasse 10 graus, e 10 graus dentro do relógio de Ecás corresponde a 40 minutos. Então, por causa da oração, Deus parou o universo e fez a Terra voltar. Só estou dizendo isso para dizer, gente, que Deus escuta a oração de um general, de um rei e de um mendigo, como você e eu. Nós precisamos parar e pensar que Deus está interessado, com fio de cabelo. E nós hoje queremos andar um pouquinho mais dentro do processo do caminhar, do descanso, do sábado. E antes disto, eu quero ler um pequeno trecho de um livro do Dr. Davi Servan Schreiber, um médico, psiquiatra, que por acaso descobriu que tinha um câncer no cérebro aos 30 anos de idade, sendo professor de uma universidade em Pittsburgh, sendo pesquisador de alto nível, juntamente com o seu colega Jonathan e o físico Doug, em como funciona essa caixa craniana aqui, o cérebro, como é que ele funciona. Ele estava no auge, e ele diz uma coisa interessante aqui no seu livro sobre anticâncer. Quando fiquei sabendo que tinha um tumor no cérebro, mergulhei de um dia para o outro em um mundo que me parecia familiar, mas do qual, na realidade, eu ignorava tudo. Apesar de ser médico, eu não conhecia nada do mundo dos doentes. Eu não era um doente. Eu conhecia um pouco o colega neurocirurgião, a quem eu imediatamente me dirigi. Nós tínhamos pacientes em comum e ele se interessava por minhas pesquisas sobre o cérebro. Depois da notícia da minha doença, nossas conversas mudaram inteiramente. Não havia mais menção de minhas experiências científicas. Eu agora era um doente. Eu devia ficar nu, expor minha vida íntima, detalhar meus sintomas. Falávamos de minhas dores de cabeça, de minhas náuseas, das crises de epilepsia que eu podia sofrer. Privado das minhas atribuições profissionais, introduzido na categoria de simples paciente, não mais de médico, eu tinha a impressão de que o chão se abria sobre os meus pés. Eu me agarrava como podia ao meu status de médico. De uma forma um tanto patética, eu mantinha o meu jaleco branco e o crachá de médico para ir às consultas. Nos Estados Unidos, onde a hierarquia é frequentemente muito marcante dentro dos hospitais, os enfermeiros, os atendentes, os que empurram as macas e que reconhecem seu status, o chamam respeitosamente de doutor. Mas quando estamos em cima da maca, e não mais usando o jaleco branco, nos tornamos senhor fulano de tal. Como todo mundo, ou mesmo frequentemente meu querido, entre aspas, uma forma carinhosa de dizer nada. Esperamos, como todo mundo, nas salas de espera que antes tínhamos o hábito de atravessar, feito um bólido, de cabeça erguida e evitando o olhar dos pacientes para não ter que parar no caminho. Como todo mundo na época, eu era levado para a sala de exames em uma cadeira de rodas. Pouco importava que no resto do tempo eu circulasse com um passo rápido naqueles mesmos corredores. Os padioleiros diziam, é o regulamento do hospital, e eu tinha que me resignar
a abandonar até o status de pessoa capaz de andar para ser um dependente. Estávamos entrando em um mundo cinzento, o mundo das pessoas sem título, sem qualidade, sem profissão, os doentes. Ninguém se interessa pelo que elas fazem na vida. Só querem saber o que aparecem na sua última tomografia. Eu percebia que a maior parte dos meus médicos não sabia me tratar ao mesmo tempo como paciente e colega. Uma noite, indo para um jantar, dei de cara com meu oncologista, um brilhante especialista que eu apreciava muito. Ele também fora convidado para o jantar. Eu o vi empalidecer, se levantar e partir com uma vaga desculpa. Tive de repente o sentimento de que havia um clube de vivos e que eu estava me fazendo compreender que eu tinha sido excluído dele. Comecei a sentir medo de ser percebido como pertencente a outra categoria, a das pessoas que se definem, antes de mais nada, por sua doença. Medo de me tornar invisível. Medo de deixar de existir, antes mesmo de estar morto. Era possível que eu fosse morrer dentro em breve, mas queria poder ficar vivo até o fim. Aí ele vai contando a história dele, que é a história patética de um doente, que felizmente, por algumas razões, acabou sendo curado. Às vezes acontece. Nós estamos analisando há dias aqui a questão do médico ferido, que se interessa pelos fracassados da história, e que ele nunca pode ser uma pessoa sem dor. Porque no momento em que você não tiver dor, você não pode compartilhar com a dor do outro. Quando você perder a sensibilidade do sofrimento, você vai perder a condição de empatia para com as pessoas que sofrem. Jesus teve que ser ferido para poder sarar as nossas feridas. E nós vimos nesse caminhar, e eu tenho encontrado por aí várias pessoas que têm me dito assim: Glênio, desde que você começou a falar sobre o médico ferido, eu comecei a ser curado. Desde que você começou a tocar neste assunto, eu tenho voltado para o médico ferido, e ele tem sarado minhas dores. Nós já vimos aqui várias coisas. Eu gostaria que então nós tivéssemos o nosso sistema ligado aqui para que nós possamos caminhar um pouquinho. Infelizmente, vocês que estão de trás ou vão lá para frente, ou então vão ficar sem ver os dados. Aí vocês são acostumados a escutar, não vão ver muita coisa. Descanso. O problema todo do pecado é o problema da ação da independência. O que é pecado? Incredulidade. O que é incredulidade? É andar por conta própria. É ser autônomo. É ser independente. Mas um ser finito, sendo independente, ele acaba cansando. Ele não tem competência neste mundo definido pela morte para ser uma pessoa capaz de suportar todo o peso que está em cima dele neste mundo. Jesus, quando chegou naquele lugar, estava um homem paralítico, há 38 anos, já vimos várias coisas sobre isto.
Ele pergunta: queres ser curado? Pastor Dioclemi perguntou a dona Estefanida se ela, como está a senhora? Como é que está um doente? O doente está sempre doente. Mas Deus faz sempre bem as coisas que Ele faz, inclusive no meio da doença pode estar uma grande obra de libertação de nós mesmos. O descanso, e era sábado. Sábado, em hebraico, já vimos, vamos ver. Queres ser curado? É a pergunta que eu volto para você. Quer ser curado? Você sabe que essa pergunta ela é capciosa, sabe por quê? Porque você pode não querer ser curado porque a sua doença vai ser o seu álibi. Você sabe o que é a palavra álibi? Será que a gente tem que dizer? Vai ser a sua defesa para seu fracasso. A sua doença vai ser o instrumental que você vai usar. Eu estou falando de doença em todos os 3 gêneros: físico, psíquico e espiritual. As suas enfermidades, elas vão servir, e as minhas, para que eu chame a atenção dos outros, para que eu me mostre como um carente e mendigo, nesse sentido de querer ser visto, e todas essas. Querem ser curado? Tem muita gente, eu vi aí algumas respostinhas bem magras, que elas definem exatamente que muitos não querem ser curados, eles querem ser completamente dependentes dos outros para serem vistos como coitadinhos. Isso é muito comum em viúva, isso é muito comum em solteirão, isso é muito comum em pessoa que está passando por privações econômicas, isso é muito comum pelas doenças físicas, isso é muito comum na hora da crise. Querem ser curado? A pergunta é, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Você quer? Levanta. Ele deu uma resposta para Jesus e imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Esta palavra, e aquele dia era sábado, e aquele dia era descanso. E aquele dia estava apontando para Cristo, que é o nosso descanso. Vamos lá. Existem 5 sábados que nós já vimos aqui. Primeiro, o sábado da criação, que está lá em Gênesis. Descansou Deus. Deus não descansa porque fica cansado. Deus descansa porque acabou o trabalho da criação. Mas Ele continuou trabalhando. Não há descanso de energia, de perda de energia em Deus, porque Deus nunca perde energia nenhuma. Nunca sai nada dele, do seu sentido de que ele fique exaurido. Existe o descanso, o sábado da comunhão, que é de Êxodo 16, 23, falando daquele dia que ajuntava a comida, até sexta-feira. No sábado a comida não precisava ser colhida, porque a comida da sexta-feira estava pronta para o sábado do descanso, o descanso do relacionamento, da intimidade, da família, da comunhão, da interação, da necessidade que nós temos de relacionalidade. Depois nós vimos o sábado do labor, que é o descanso do trabalho. 6 dias trabalharás e 7 descansarás. Todos nós precisamos deste descanso. E a falta deste sábado é responsável por muito adoecimento de pessoas. Depois nós falamos que há o sábado da terra. O sábado da terra é que a terra precisava ser descansada cada 6 anos de trabalho, de plantação. Você pode plantar a terra por 6 anos, no 7º ano você levava ao descanso da terra. A falta disso, uma das responsáveis por este ecossistema sendo destruído pelo nosso semelhante, o ser humano, que é chamado inteligente. Mas ele tem desobedecido muitas leis. O próprio Japão está sofrendo o empobrecimento do solo por falta de cumprimento deste princípio de Deus para a terra. Mas nós achamos que podemos. Vamos botar adubo químico na terra e vamos empobrecer a terra e vamos matar a terra
com as nossas inteligências científicas estúpidas por desobedecer princípios de vida que nós nem sabemos como funciona, que é a microvida que existe no solo. Depois nós falamos do sábado do jubileu. Cada 50 anos a terra teria que descansar outra vez. Então havia 7 anos de descanso durante 49 anos, onde a terra não era plantada, e no último, no 50º, descanso outra vez. A terra precisa de descanso. Naquele dia também era o descanso das mágoas, das dívidas, se esfazia tudo, ninguém ia ficar mais devendo, a terra que era sua agora volta de novo para você, o que foi hipotecado, resolvido. Muito bem. Isso aqui está aí para trás. Falamos dos 4 kairós, que Deus conta só 1960 anos de história do povo judeu. Em 4 tempos, 4 kairós. Kairós é diferente de cronos. Cronos é o meu relógio correndo aqui, faltam 20 minutos para as 8. Kairós é o tempo qualitativo. Aí vimos já isso aqui, não vamos entrar muito. Vou só lembrar. O primeiro kairós de Abraão, a saída do Egito, 490 anos, tem menos 15 lá, que deu 505, mas vocês vão ver no outro estudo para trás. Segundo kairós, da saída do Egito, a consagração do templo, 490 anos. O terceiro kairós, da reivindicação do rei até a tomada de Jerusalém, 490 anos. E o quarto kairós, da ordem para a reconstrução da cidade até o retorno do Messias, 49 anos, mais 439 anos, mais 7 anos, são 490 anos. Isso aqui está um pouquinho explicado lá. 49 anos foi o tempo da reconstrução do templo. 439 anos foi desde a reconstrução do templo até Jesus ter sido crucificado. E 7 anos são os anos que estão faltando dentro do kairós de Deus, que vai iniciar no dia do arrebatamento da igreja. A minha visão. PT, saudações. Agora vamos discutir se é verdade ou não. Se não for verdade, a gente passa por ela. É uma interpretação. Aí, vamos aí. Se é no meio, se é no fim, mas é a última semana que está faltando. A Terra está caminhando para tudo isso, para acontecer aquele último momento, que são os 7 anos da última semana, 1.290 dias, mais 1.290 dias, os 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, e aí haverá a vinda de Cristo. Então esses são os kairós. O tempo que Deus mede. Ele segura o cronômetro, abre o cronômetro, segura o cronômetro, abre o cronômetro. Mas isso no outro está bem melhor e eu não vou entrar mais nesse assunto. Existem 3 descansos na Bíblia. O primeiro descanso é o descanso físico. Mas eu quero dizer logo para você que ele não é aqui. Olha o que diz Miqueias. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolosamente. Isso é uma metáfora muito rica para dizer que aqui na terra você não vai ter descanso. Físico, não. Só com o corpo glorificado. Mesmo indo para aqueles de galinhas, como é que chama? Porto de Galinhas. Mesmo indo para Bahamas, passando nos resorts mais elaborados, você não vai ter descanso. Aqui, fisicamente falando, você não vai ter descanso. Nosso descanso aqui na terra não existe possibilidade de uma vida sem tribulação aqui nesse mundo. Não existe possibilidade de uma vida sem suor aqui nesse mundo. Então, esse descanso, deixa para depois. Você pode passar uns dias, que pode ser bom, lá no Piauí é fantástico. O segundo descanso é o descanso da alma. É este descanso que o sábado está se referindo. É o descanso em Cristo. Nele nós temos um convite. Qual é o convite? Vinde
Presta atenção, Jesus dizendo. Jesus disse, vinde a mim. Ele não disse, vinde a Bíblia. Mas como é que eu posso ir a Cristo sem a Bíblia? É verdade. Mas você precisa sair da letra para entrar no Espírito. Senão você fica morto. Ele disse, vinde a mim. Quem? Todos. Todos quem? Os cansados e sobrecarregados. Só o convite é para cansado. Se você não é cansado, o convite não é para você. Agora, se você é cansado, o convite é para você. Quem é que cansa? Pecado. Quem é que sobrecarrega? A religião. Pecado exaure, religião sobrepesa. Então ele está fazendo um convite para quem está cansado pelo pecado e sobrecarregado pela religião. E ele diz, o alívio é por conta dele. Mas ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Esse jugo, o que é jugo? O que é jugo? Ninguém sabe o que é jugo? O que é jugo? Canga. O que é canga? Ó, o outro já botou lá um exemplo. Canga de boi. O que é canga? Você tem uma palavra em português muito interessante. Cônjuge. Meu cônjuge. Marido e mulher. Significa que ambos estão na mesma canga. O que é canga? No caso do boi, é uma travessa que passa do pescoço de um para o pescoço de outro, passa ali no canzil e tem uma coisa que chama embaixo brocha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que segura o canzil na canga e põe o carro, o cabeçote e o boi vai. Os dois têm que puxar juntos. Ele fala de uma canga. Tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo. Que canga é esta onde Cristo e eu estivemos juntos? A cruz. Para ele muito pesada, mas ele dizia, aprendei de mim que sou manso. Ele não disse, aprendei comigo, mas de mim. Por favor, guarde bem isto. Segundo o Dr. Roberto Bratcher, um homem que morreu agora aos 94 anos de idade, um dos mais profundos helenistas que eu conheci, esse aprendei de mim significa absorvei a mim. Se você comer cenoura, ele já ouviu, escutou a história? Se você comer muita cenoura, você vai ficar com a pele amarela, caroteno, mas você é por causa da pigmentação. Se você comer Cristo, você vai ter a expressão de Cristo, e eu vou ter a expressão de Cristo. Isso seria aprender de mim, e não aprender comigo. Não é em seus passos que faria Jesus, mas em você o que vai fazer Jesus. Porque eu sou manso e humilde de coração e achareis sábado, descanso para a vossa alma. Não é descanso físico que ele está falando, é descanso da alma. Ou seja, o que faz a sua alma viver como ela vive? É uma palavra só: ansiedade. Ansiedade é o antônimo da fé. O que é antônimo? Contrário. O que é o antônimo de fé? Ansiedade. O que é ansiedade? É ficar com medo que Deus não possa fazer o que Ele diz que faz. Por isso que Jesus diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma com a vossa vida. E Ele disse assim: vocês querem aprender como é que não fica ansioso? Vai ver passarinho.
Você vai ver, quer saber como é que não fica ansioso? Vai ver flor. Olha aquela flor ali. Ela não teou, ela não foi para um tear. Foi o pai que plantou. E ela é tão linda. Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Você pode acrescentar 1 centímetro ao curso da sua vida, um côvado. Por que você está ansioso? O que nos cansa? É a preocupação. Você bota o filho no mundo e fica de noite telefonando para o filho e preocupado. Ou você entrega, ou você vai ser Deus. Por que você não entrega? Porque eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Então eu tenho que botar um telefone e ficar o tempo todo monitorando esse filho. Por quê? Porque eu não creio. O problema é esse. Então essa alma vai descansar quando? É nunca. É nunca. A ansiedade vai matar a gente. O descanso da alma. Depois nós temos o outro descanso que é o descanso do espírito. Leia aí, doutora. Pode ler aqui mesmo, só para gravar. Porque aquele... Dá fogo lá no coisa. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos. Pode deixar isso aí que depois eu falo. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O escritor aos Hebreus está falando que Jesus também entrou no descanso. No descanso da obra que ele completou. Porque aquele que ele está falando aqui é Cristo, que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. É a obra da cruz, a obra fundamental da ressurreição. Como Deus descansou das suas na criação. Agora ele diz assim, esforcemos. Aí eu coloquei o verbo para tentarmos entender um pouquinho. Espaudazo, no grego, que significa melhor, traduzindo, apressemo-nos. Não no sentido que você vai fazer alguma coisa para conquistar, mas para que você tome logo posse daquilo que lhe foi dado por a graça de Deus. Então, apressemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Há um descanso eterno para nós que foi prometido em Cristo Jesus. Quando este envelope aqui for transformado e receber um corpo glorificado, sem sangue, só carne e osso. Porque o problema do homem não está na carne, o problema do homem está na alma. E o problema da alma está no sangue. Vamos para frente. Eu quero só lembrar aqui a questão do esforço rapidamente, em parêntese, porque tem muita gente aí na base do MOOC. Ele diz aqui, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, entre os nascidos mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ah, que texto maravilhoso, não é? O que Jesus está dizendo aqui é que o fim da era de João Batista acabou. João Batista foi o último profeta. O que Jesus está dizendo aqui, que João Batista foi o máximo dos máximos nascido de mulher.
que ninguém apareceu maior do que ele, mas que o menor no reino dos céus é maior do que ele. João Batista é o oposto do que Jesus veio fazer. João Batista se preocupava com comida muito frugal, Jesus era chamado de comilão e beberrão. João Batista não bebia vinho, nem comia comida fina, só comia gafanhoto e mel silvestre. Um cardápio muito restritivo e absolutamente sem qualquer apetite para a maioria das pessoas. Usava uma roupa grotesca de pelo de camelos, vivia em deserto, não se preocupava muito, era meio rude, metia-se na vida dos reis, implicava o dedo na cara deles, era um legalista, no sentido de que metia duro. E Jesus, quando ele morreu, mostrou que não só morreu João Batista, mas morreu o sistema velho. Era um sistema ultrapassado. Ainda que ele fosse o sumo sacerdote que estava apontando para Jesus, ele estava ali como a ponte. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Mas daqui para frente não vai ser mais assim. Porque o Filho do Homem veio para ser a porta. E você entra pela porta, não pelo esforço, mas pela graça. Vis aute sunt incipientiae moris, e lautem virgem in parce. Depois peço para traduzir. Aqui está um problema que muita gente fica querendo fazer, conquistar. Eu tenho que fazer. Faça. Faça. Os meus 3 filhos, nós temos, Carmita e eu, 3 filhos. Nasceram não porque eles quisessem nascer. E a caçula nasceu não porque nós quiséssemos que ela nascesse. Engraçado isso, porque a mãe estava com DIU, começou um sangramento, e o médico tirou o DIU, e a probabilidade do aborto nesse caso é 99,9%. Mas ela, antes de mais nada, o que cresceu na Isabela foram as unhas. Ela meteu a mão no útero e disse: daqui ninguém me tira. Ela nasceu por graça de Deus. Nenhum de nós é nova criatura porque quisesse ser nova criatura. Se nós fomos salvos, foi pela graça de Deus. Nenhum de você pode conseguir crer se Deus não lhe der fé para crer. Mas Ele não dá a todos. Agora, creia e você verá. Tem aí um mistério. Então, o esforço, deixa de lado o esforço e vamos entrar na graça um pouquinho mais. Vamos lá. Descanso da alma 1. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Onde começa o sujeito dessa frase? Deus. Quem é o sujeito dessa frase? Sim. Ele. Quem me dá descanso? Ele. Ele me faz repousar. Ele me faz repousar. Graça é Deus dando e fazendo tudo a quem não merece nada, nem tem condições de merecer coisa alguma. Ele me faz repousar.
Ele. Ah, que salmo maravilhoso, não é, pastor Glenn? Eu gosto tanto do Salmo 23. Você gosta? Você gosta do descanso? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O que são pastos verdejantes? Figura de um pastor cuidando de suas ovelhas. Ele é que me alimenta. Ele é que me nutre. Ele é que me satisfaz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas de descanso. Águas na Bíblia sempre estão falando da palavra. De descanso. Onde você acha descanso, Glênio? Eu acho descanso nele, porque ele me dá descanso. Ele é meu sábado. Ele é meu descanso. É seu? Ele está aí. Ele me guia, ele refrigera a minha alma. Você sabe que a palavra resistência, a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. O que é uma resistência? Por que a água do chuveiro esquenta? Porque tem uma resistência. Por que o ferro elétrico esquenta? Porque tem uma resistência. Por que você fica angustiado e a cabeça esquenta? Porque tem uma resistência. Quem está resistindo? Quem está resistindo? Deus está resistindo você na sua soberba. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você está nervoso, está quente a cabeça? É Deus que está resistindo você. É Deus que está resistindo a você. Mas Ele refrigera a alma daquele que deixa Ele fazer a obra na vida dele. Eu gosto demais, nós estamos estudando com os homens às quartas-feiras sobre a vida que vence do nosso amado irmão Watchman Nee, e ele tem 3 palavras: desista. Eu não consigo, desisto e ele é poderoso. Eu não consigo, não vai conseguir mesmo. Você não tem capacidade, desista, mas o problema sério é desistir. Porque no dia que você desistir, ele faz, porque ele é todo poderoso. Mas você não fica, você fica querendo governar o avião. No dia novembro do ano passado, quando houve aquele avião que veio de São Paulo para cá, estava o meu filho, tinha o filho do Fernando, tinha uns amigos que estavam vindo nesse avião. O avião pegou um desses hurricanes, essas turbulências, e o avião fazia assim, e aí o vento pegava o avião e fazia assim. Então, o meu filho disse assim: pai, eu dei uns 3 gemidos. Aí disse o cara que estava do lado dele: isso aí é piloto velho. Esse piloto nunca deveria ter entrado nesse piloto velho que é autoconfiante. Se fosse um piloto novo, ele não tinha saído do aeroporto de São Paulo. Autoconfiança gera isto. Agora, confiança em Deus faz entregar a Ele e diz: Senhor, esse negócio não funciona, eu não sei nem como é que vai ser, mas está nas tuas mãos. Eu não vou tentar governar avião nenhum. Guia-me pelas veredas da justiça por amor. Por amor de mim não, do seu próprio nome, por amor dele mesmo. É Ele que me dá o descanso. Descanso é matéria de Deus. Você quer entrar no descanso, fiel? É Ele que te dá. Fica nervoso não, que não adianta. Só vai gastar energia à toa. Segunda coisa,
O descanso da alma é dado, mas você precisa receber. Leia lá. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Agora vamos voltar para os nossos dias aqui. Alguns estudiosos dizem que esses lábios gaguejantes aqui seriam os babilônios. Isaías estaria profetizando esse sentido, mas também há um sentido escatológico, mais para o futuro, não escatológico lá para o fim, mas do cumprimento da história que havia de acontecer em Cristo. Por lábios gaguejantes seria por línguas estranhas, língua do Espírito Santo, línguas que você não pode nem interpretar, língua estranha, não estrangeira, falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, o quê? Este é o descanso. Quem é o descanso? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Que povo é esse? O judeu. Dai descanso ao cansado, e refrigério, mas não quiseram ouvir. Eu encontro aqui nesta sala algumas pessoas que não querem entrar no descanso do Senhor. São pessoas que oram tentando mudar o comportamento de Deus. Elas não querem descansar. Eu dou uma dica para vocês assistirem um filme chamado Terra das Sombras, a história de C.S. Lewis, quando ele conversa com o pastor dele, e o pastor dele pergunta como vai sua esposa que está com câncer. Ele diz, ela está melhor. E então ele pergunta, você deve ter orado muito por ela, né? Ele diz, não, eu tenho orado sim, mas não é a minha oração que muda Deus, é Deus que muda a minha oração. Eu confio em Deus. Ele sabe o que faz. Eu confio que se Deus quiser levá-la, Ele vai levá-la e é para a glória dEle. Eu confio que Ele sabe o melhor para a minha vida. Eu confio que eu não posso mudar as coisas que Deus quer e que Ele faz como Ele quer. Eles não quiseram ouvir. O Senhor tem um descanso para você, mas às vezes você não quer. E o que eu posso fazer? Você quer viver no suor? Vai. Você quer viver de segunda a sexta? Fica. Eu quero viver no sábado. Este sábado é Cristo. Vamos ver o terceiro aspecto. Assim diz o Senhor: ponde vós a margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Além de não ouvir, ainda são rebeldes. Ele está dizendo assim, ó, assim diz quem? Javé, o Senhor. Ponde-vos à margem. A margem no caminho e vede. Esse caminho que vocês estão indo. Perguntai pelas veredas antigas. Perguntai pelas veredas que vêm lá do jardim do Éden, que eu farei uma inimizade entre ti e a serpente, entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Conhecei o evangelho da graça de Deus e achareis descanso. Andai por ele. Por ele quem? Por Cristo, o caminho. E achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. E nunca andaram. Como povo, eles não quiseram o Cristo.
Mas eu estou preocupado agora com a igreja do século 21. Eu comprei do Michael Horton um livro, Cristianismo sem Cristo. É possível? É. Hoje o cristianismo está sem Cristo. É uma religiosidade comportamentalista, formalista, sem a revelação e sem a expressão da vida de Cristo. Não tem descanso. Vamos ver o quarto aspecto do descanso da alma. O descanso da alma. Lá. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu coloquei esse versículo aqui para explicar o caminho. Ele diz: procurai pelo caminho. Qual é o caminho? O caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Eu acho que o texto bíblico, entrega o teu caminho ao Senhor, significa entrega o teu caminhar ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Entrega a tua jornada neste caminho que é Cristo, confia nele e ele tudo fará. Entrega-se a Cristo neste seu modo de viver e ele vai modificar o seu modo de andar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu entendimento e ele endireitará as tuas vielas. Ele, sempre voltado para a suficiência de Cristo. É meu descanso, o seu descanso. O seu descanso está numa pessoa, Cristo, que dá descanso para a sua alma. No corpo você vai ter sofrimento. E o Espírito só depois quando nós entrarmos lá. Aqui vamos ter essa nossa lutinha. Muito boa. Eu quero dizer para você mais uma outra coisa que eu aprendi com Santo Anselmo. Ó Senhor, não me tire as tentações, porque eu irei ficar tentado de ficar sem ti. Eu estarei tentado de não depender da tua suficiência. Se não forem as tentações, como eu serei autossuficiente? Benditas as tentações. Benditos os sofrimentos que me deixam humilhados, quebrados. Não faz favor, não tira não. Senão eu vou ficar mais arrogante do que eu sou. Com eles eu ainda tenho que driblar, você imagina. Ele é o caminho. Vamos agora para o quinto. O descanso da alma. Olha lá, o que diz lá nossa irmã? Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está falando porque não creram, o povo de Israel não creu no descanso. Mas nós também não cremos que esse descanso está sendo oferecido a nós. Mas eu tenho que fazer a minha parte, faça. Eu tenho que lutar, lute. Quem é que vai lhe impedir? Só que você não vai descansar. Experimente. Mas Glênio, eu não tenho que fazer a minha parte? Tem sim, morrer. Você já foi crucificado com Cristo e vive não mais você, mas Cristo vive em você. Se Cristo vive em você, Ele é poderoso ou não é poderoso para lhe dar a vitória? Vida cristã é quem? Eu vivendo ou Cristo vivendo? Mas como é que Cristo vive em mim? Porque Ele me fez morrer nele. Olha, tudo nele. Ele me fez morrer nele. E como é que eu morri? Eu morri porque eu criei. Como é que eu criei? Porque Ele me deu fé. E como é que Ele me deu fé? Me deu fé pela sua palavra. Como é que tudo começa? Começa pela pregação da palavra. Por isso que Ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê? Como é que crê? Prega a palavra que a pessoa ouve. E o Espírito Santo convence. E aquele não convenceu. Esse assunto não é seu. Esse é um assunto seu. Seu assunto é anunciar, é pregar. Está que o Espírito Santo sabe o que fazer. Imagina
O cirurgião. Temos aqui alguns cirurgiões. Doutor Junot. O senhor está lá na cirurgia e tem uma assistente lá. O senhor diz assim, por favor, me dá a pinça. Não sei, tem pinça A, B, C, D. Pinça. E ela lhe dá um maço de algodão. Você está surda, minha filha? Tem alguns, depois, médicos, que eles têm que fazer, depois da cirurgia, a contagem, não é? Todos têm que fazer. A contagem de tudo. Porque às vezes esquece um chumaço de... Esquece ou não esquece? Esquece até o bisturi no pé da criança. Esquece. Nós somos humanos. Tem falhas. Esquece. E não adianta chorar, porque isso faz parte da humanidade. Agora, o Espírito Santo diz assim, eu chamei você, Glênio, eu chamei você, Maurício, eu chamei você, Isaac, eu chamei você, ficou em pé, eu aproveitei, para o irmão passar, eu chamei você, Tuca, vou chamar com o doutor Elias, eu chamei você, Júlio, eu chamei você para anunciar. Eu podia fazer isso, podia mandar meus anjos, mas eu, na minha decisão divina, resolvi fazer de você um cooperador comigo. Então você vai e anuncia, junto. Diga para eles o que aconteceu com o Evangelho. Diga para eles o que eu fiz por eles. Vai e conte para eles isto. Ou por fita, ou por CD, ou por livro, ou por voz, ou por isto, ou por aquilo, vai e anuncia. Seja instrumento, seja canal. Eu vou usar você, eu decidi fazer com você esse projeto. E aí você sai e fala, mas ele pediu para você fazer isso, você não quer fazer por quê? Porque eu não quero. Porque eu não decidi não fazer. Porque eu sou do contra. Se há governo, sou contra. Então é esse o problema? É o problema? Pois então vai, fique aí. Mas olha aqui. Acontece que alguns de vós tenham falhado. Vocês não estão entrando no descanso por quê? Eu tenho 3 filhos. Os meus filhos todos serão discípulos do Senhor. E a paz dos meus filhos será abundante. Posso sentar nessa cadeira e dormir em paz. Eu posso não vê-los todos no Senhor, mas eles que irão todos irão. Por quê? Porque na minha Bíblia está escrito que Ele não nos deu filhos para a perdição. Essa semana, enquanto eu meditava no texto de Raabe, a prostituta, o Senhor estava nos levando aquele fato singular de que os espias, quando disseram para ela, olha, nós queremos voltar aqui, nós vamos voltar aqui, vamos tomar a cidade, mas você deixa um fio vermelho sobre a sua janela e traga a tua família para dentro, porque nós vamos preservar você e a sua família. E essa prostituta acabou se casando com um príncipe de Israel, e faz parte da genealogia de Jesus. Aliás, as mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus, nenhuma delas tinha grande qualidade. De Tamar para frente, o negócio era cada vez pior. E Jesus vem de uma origem de mulheres não lá muito virtuosas. Mas ele veio buscar gente igual àquelas, igual a mim, que sou o pior desses todos que estão falando aí. E eu quero que você entenda que ter falhado é não crer no que Deus está dizendo. Vamos lá, o outro, 6º. Eu tenho que acabar hoje, viu? O descanso da alma. Vamos lá, Fiota. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Os israelitas não entraram. Por que não entraram? Por que o povo não entrou? Por causa desta palavra. Cremos. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Você não crê? Como é que você descobre que uma pessoa crê ou não crê? Quando ela crê, ela descansa. Quando ela não crê, ela está agitada. Está procurando. E a Bíblia diz que há uma pedra em Sião, pedra aprovada, aquele que crê não se apressa. Senta. E descansa. Aquele que não crê, fica agitado. O que ele faz? De um lado para o outro. Um dos milagres de Jesus que fala sobre esse mistério da fé foi a cura do filho do Régulo. Quem era o Régulo? Um reizinho, uma alta autoridade. Que o filho adoeceu em Cafarnaum, ele foi procurar Jesus em Caná, chegou lá Jesus, são 27 quilômetros, daqui a Arapongas. Ele foi, era um régulo. Normalmente os régulos não andavam a pé. Tinha uma biga, tinha um cavalo, tinha um camelo. Eles não andavam a pé. Ele foi lá buscar Jesus. Chegou lá, disse: mestre, meu filho está à morte lá em Cafarnaum. O senhor pode ir lá curar? E Jesus disse: se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer? Ele disse: anda antes que meu filho viva, morra. Aí Jesus diz assim: vai, teu filho vive. Eu quero guardar uma coisa aqui. Jesus não era humanista. Humanista já corria lá para poder ganhar ponto. Vambora, eu tenho que ser visto. Humanista faz logo aqui. Não, Jesus não era humanista. Jesus cria no Pai. Você quer crer também, meu filho? Você quer crer? Então vai. O teu filho vive. E a Bíblia diz: e o homem creu e partiu. Mas só que ele não partiu no mesmo dia. Como é que você sabe que não foi no mesmo dia? Porque no outro dia já vinham os empregados atrás dele. O que é que o senhor ficou fazendo? Eu fiquei comendo um peixe lá em Caná. Isso aí é interpretação minha, por favor. Fiquei tomando lá um vinho na casa de Simão, o cananeu, lá que eu estava de Caná. Já que Caná já teve um milagre anterior de vinho, estávamos tomando um vinho lá na casa do Simão, comendo um peixe. E por que você não voltou? Você não foi buscar remédio? Fui, mas Jesus disse que meu filho vivia. E eu criei. E ele perguntou: e que hora foi? Ontem, à 1h da tarde. Toma na cara. Como é que você diz que crê e fica agitado? Aquela madame aqui um dia que me chamou para ir lá na casa dela, e eu fui. O filho tinha sofrido um acidente de moto, estava em coma no hospital. E o que a gente pode fazer? Pode entregar a Deus. Vamos entregar a Deus depois de um estudo de entrega, porque a mulher não queria entregar de jeito nenhum. Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Então a senhora ajoelha aqui, eu ajoelho aqui. Um tapetão dessa altura. Bom para ajoelhar. Lá 2. Ajoelhamos, entregamos, ela entregou. E agora ela disse: pastor, o senhor quer tomar um café? Eu digo: perfeitamente. Pi, campainha. Você vê já quem é, o nível. Campainhazinha. Aí lá vem a moça assim: senhora, toda paramentada, traz um cafezinho para o pastor, para o reverendo. Eu era reverendo nesse dia. Aí, vira ela para mim e disse assim: e o que nós vamos fazer agora? Eu digo: agora a senhora pega o telefone e chama as suas comadres, as suas amigas, e vai para a porta do hospital evangélico com uma banda com a tampa de panela, e começa a bater e sacudir, porque Deus da senhora é surdo e é ignorante, que a senhora precisa fazer agora alguma coisa. A senhora não disse que entregou? Quem entrega descansa. Ela disse:
Reverendo, que a gente é humano, eu digo, é humano mesmo, mas senta. Olha o texto aqui. Aquele que crê, descansa. Não tem jeito. 15 dias depois ela me liga e diz assim, ele saiu da UTI, ele saiu. Eu digo, por que você não fez aquela festa lá naquele dia? Ele saiu da UTI pela fé. Porque não cremos. Porque não cremos, só cremos na evidência. Cadê tu, Mara? Não te vi hoje. Cadê Mara? Nara? Viajou? Nara? Vai visitar Nara? Não vou. Deus estava trabalhando comigo. Nara está morrendo. Deus me disse, não vai morrer. Essa doença não é para a morte. Vai visitar Nara? Não vou. O Gerson Araújo, genro dela, Glênio, a Nara tá bom. Tá bom. A irmã, Glênio, Nara, tá bom. Aqui nessa igreja, aqui, bem aqui, 5 pessoinhas ajoelhadas aqui nesse cantinho. Paizinho, Nara é tua. Doutor Junô um dia chegou e disse, tá feio, acho que não sobra. Não sobra, não sobra, sobra, para Deus sobra. Às vezes vai, às vezes não vai. A vontade é dele e o poder é dele. E Nara saiu. E Nara está aí. E tinha um demônio nessa cidade fazendo tudo para destruir ela e a família. E o endemoniado está aí, mas ele vai ser salvo em nome de Jesus. Tomara que chegue nos seus ouvidos, viu? Porque o Senhor é poderoso para salvar. Nós vamos tratar do endemoniado que Jesus curou no sábado. Na próxima vez que nós estivermos aqui. Endemoniado do sábado. Que nós temos endemoniado aqui dentro dessa igreja hoje à noite. Sem babar. Esses são os piores. Os que babam não são problemáticos, não. Os que trabalham na surdina e por trás, esses são perigosos. São os endemoniados da sinagoga. Eles viram diácono, viram pastor, viram... O que mais? Viram diretor de igreja, viram tudo. Ficam aí, mas são endemoniados. Viram profeta. São endemoniados. Não... E se quiser manifestar aqui, não vai manifestar. Porque aqui não é lugar seu. Escutou? Vambora. Vambora. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Aonde é que está o descanso? E Moisés estava apavorado. Apavorado porque o povo tinha botado, sabe o quê? Bezerro de ouro e penduricalho no cabelo, na orelha. Tinha arrumado um jeito. Tinha feito adorações aos demônios. Tinha colocado figa. Tinha pendurado cruz de cabeça para baixo. Eu estou fazendo a interpretação para os dias de hoje. Todo aquele sistema. E Deus disse, eu não vou no meio desse povo. Aí Moisés disse, como que eu vou? Vai você sozinho com eles. Ele disse, também eu não vou. Sem o Senhor eu não vou. Deus disse, eu vou mandar um anjo. Ele disse, com um anjo? Já teve um que despencou uma vez. Eu com anjo não vou. Vou não. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for, eu não vou. Aí Deus disse, tá bom Moisés, eu irei. Aí Deus disse para ele, a minha presença irá contigo. Eu te darei descanso. Gente, eu estou falando de coisa séria, porque evangelho e religião, muitas vezes eles se parecem, você não sabendo discernir um outro, você toma
você toma uísque falso pensando que é lá o uísque verdadeiro. Eu estou falando para uma igreja há alguns anos e essa igreja não está ouvindo. Então o Senhor está me falando agora com uma voz diferente. Vocês não estão ouvindo. Vocês estão acostumando com o barulho do despertador. Vocês não sabem discernir entre anonimato e anonimato. Depois você tenta interpretar. A minha presença irá contigo. E eu te darei descanso. Vamos lá. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu queria saber como é que você enche um punhado de descanso. Essa é uma metáfora. Eu tenho visto gente aqui que está preocupado em estudo. Não tenho nada com problema com estudo. Minha esposa disse que eu estava escondendo você. Você tem que vir para cá. Eu não tenho nada com problema de estudo. Você pode estudar, fazer pós-graduação. É até bom para você ver que cada vez que você sabe mais besta, mais fio você fica. Porque só fica sabendo quem é besta quem conhece muito. E aquele que conhece pouco pensa que sabe alguma coisa. Estude, mas esse estudo é bobagem, viu? Estou dizendo bobagem no sentido. Você não vai saber as verdadeiras realidades espirituais se não for por revelação. Mas estude. Tem gente trabalhando demais, são workaholics. Trabalha para amealhar. Tem, mas está cansadinho. Tem gente que depois de tudo isso ainda fica vendo televisão, até altas horas da noite, vendo novela, que já o nome é dizendo para não vê-la, e fica vendo, viu? Vai lá, mas vai, fica. E aí, correndo atrás de vento, trabalhando. Isso aqui é Salomão contando lá no Eclesiastes. E ele diz, melhor é um punhado de descanso. Onde é que eu acho esse punhado de descanso, meu Deus? Onde é que eu vou achar esse punhado de descanso para a minha alma? O punhado de descanso eu encontro na suficiência da aceitação de Cristo na minha vida. Senhor, o Senhor me ama. O Senhor me aceitou. O Senhor me quer. Senhor, que bom. Aí você pode trabalhar, fazer as coisas, fazer tudo, mas aceito. Não para ser aceito, mas porque foi aceito. Vamos para o 9, que já estamos no final. O descanso da alma. 9 é o quê? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso. Você quer esse repouso ou não quer? Mas eu tenho que fazer. Nós temos trabalhado com os homens, que o nosso problema de homem forte é sexo, dinheiro e poder. Esse é o mais forte do homem. Em primeiro lugar, sexo, carne. Vamos trabalhar com verdade? Vamos. Vamos trabalhar com luz? Vamos. Vamos trabalhar com um lugar onde você pode ser curado? Vamos. Os caras estão se abrindo, Deus está curando, Deus está tratando. Tem gente com pedofilia sendo tratado por Deus e curado e libertado, porque Deus é especialista nessas coisas. Mas nós ficamos escondidos aqui no templo bonitinhos. Aqui a gente não pode falar determinadas coisas, porque ofende.
Porque um irmão falou glenhão domingo passado à noite, já um grupo ficou arrepiado, porque o pastor Morango me chamou de glenhão. Olha que expressão mais linda de amor e de carinho, mas já fica uns lá, glenhão, que intimidade. Quem é esse moleque para chamar o cara de glenhão? Você sabe que vocês são fofoqueiros. Vocês não podem ter liberdade e ficam sofrendo com a liberdade que o outro tem. Oh, gente. Para com isso, gente. Agora é o velho falando. Paulo, o velho. Glênio, o velho, rabugento. Vambora, Gleninho. Agora o outro aqui falando, Gleninho. Abusa. Querem ser curados? Querem ser curado? Querem ser curado? Levanta. Toma o teu leito e entra no teu repouso. Descansa, meu filho. Tem alguém aí sofrendo? Tem, está todo mundo. Todo mundo tem uma costela quebrada. Tem algum lugar dolorido. Mas nós temos um médico ferido que se interessa por gente que sofre. E ele não vai ficar numa posição de arrogância. Ele vai descer lá no meio. Querem ser curado? Levanta. Então, eu estava entrando aqui na sexta-feira. Chegou um amado e disse assim: Glênio, não para de falar desse médico curado, desse médico ferido. Não para, Glênio. O que foi? Ô, rapaz, minha depressão está sendo curada. Ele é bom em depressão. Ele é craque em craque, como disse alguém. Ele esteve no vale da sombra da morte para nos tomar desta depressão e nos colocar em cima do monte de Sião, onde há adoração e alegria por sermos aceitos. Viu, cara? Se Deus não desiste de você, não. Você não presta igual a mim, mas esse Deus te ama. Nós vamos começar a falar de cara a cara, porque algumas pessoas dizem que você fala muito por metáfora. É o meu jeitão. Mas vai de metáfora agora e supapada também. Querem ser curado? Querem ser curado? Aleluia. Acho que acabou, né? Apertando não sabe mais nada, né? É o repouso. Por favor, lembre-se. Lá no Japão tem muita gente precisando da misericórdia de Deus que nós não podemos produzir. Mas nós podemos, eu disse no início, olha só. A força da tectônica foram 127 mil bombas atômicas, segundo cálculos. A Terra mudou 25 centímetros do seu eixo e a crosta terrestre do Japão afastou-se, ficou mais próxima do Havaí 6 centímetros. Uma viagem boa, 6 centímetros mais próximo. O chefe lá do INPE disse o seguinte: a mudança é mínima, mas pode alterar significativamente o clima da Terra. Nós tivemos no século XVI, 17 terremotos. No século XVII nós tivemos 19 terremotos registrados. Era bem verdade que naquele tempo os registros eram bem mais fracos. No século XVIII. No século XIX nós tivemos 21 terremotos. No século XX nós tivemos 6.650 terremotos. E hoje, nesse período, nós já tivemos cerca de 1.000 terremotos. Só nesses 10 anos. E o Senhor Jesus disse que uma das características do seu retorno seria a multiplicação dos terremotos. A terra está cambaleando como um bêbado, diz a Bíblia. Ela está andando
como um ébrio. Ela está nos seus estertores, mas nós precisamos ter uma certeza, que o Senhor virá e fará um novo céu e uma nova terra, onde habitam a justiça. Mas para esse local, só pode entrar aquele que o recebe. Veio para o que era seus, para a humanidade, os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É a você que cabe receber esse tão grande salvação. Nós não fazemos nenhum apelo nessa igreja, mas aqui está um apelo feito a você. Se você quer, é para você. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. A porta está aberta, o convite é feito, e o descanso está aí. E você pode entrar e receber, para a glória de Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.